Fica à vontade, pastor. Deus abençoe sua vida. A paz do Senhor a todos que estão aqui, que Deus abençoe. Você que está da sua casa, podendo participar nesta manhã conosco, que Deus abençoe a sua vida. Eu quero nesta manhã convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Jó, Jó 1. Nós vamos ler versículo 20. Disse o pastor Fábio que será uma reflexão, né? Não vamos se alongar, mas eu achei muito interessante este versículo ao meditar. Tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo nesses dias. Aqui nós vamos ver um homem, né? Passou por uma situação e nós hoje na face da terra, todos hoje podem dizer que passam pelas mesmas dificuldades em algumas áreas e que afeta toda a sociedade. Mas o nosso Deus é o único Deus, aquele que é digno de honra, de glória. Foi cantado aqui nesta manhã, né? Digno é o Senhor de ser adorado, exaltado, louvado. Só Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Jó 1, 20 diz assim: Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra e adorou. O versículo 21 diz assim: Disse, nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, você conhece a história de Jó, é uma história bem conhecida, todos praticamente sabem o que Jó viveu, o que aconteceu na vida de Jó. É engraçado, quando nós olhamos a história de Jó, que nós vemos um diálogo, né, que Deus teve ali com Satanás, onde a Bíblia diz ali numa reunião, e lá perguntou se ele conhecia Jó, um homem reto, íntegro, temente a ele, que se desviava do mal. E ali Satanás coloca algumas coisas diante de Deus, mas é claro, é alguém que é protegido, guardado por ti. Dê a ele o direito de escolha, toque na vida dele, nos seus bens, e Deus permite Satanás ir lá. Às vezes nós achamos que Satanás, por seu querer, foi lá. Muito obrigado. E tocou na vida de Jó. Não, houve a permissão de Deus. Mas o interessante de tudo isso é que você não vê na Bíblia dizendo que Deus foi lá e comunicou a Jó o que ia acontecer com ele. Ninguém foi lá e disse assim: Jó, você vai ser provado. Jó, você vai viver dias de luta. Jó, você vai passar por uma grande dificuldade. Jó, você vai ter perca. Diz a Bíblia que Jó era alguém muito rico. Jó tinha muitas riquezas. Mas Jó passa por essa situação. Mas o interessante é que Jó, no versículo 20, ao chegar as notícias diante dele do que estava acontecendo, seus filhos tinham morrido, tinha perdido bens, agora só havia desgraça na sua vida. A Bíblia diz que a atitude de Jó foi: então Jó se levantou e rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. Agora a minha pergunta é: como adorar em meio a só notícias ruins? Como adorar em momentos que as notícias que você ouve uma após a outra são desfavoráveis à sua vida, a tudo que você vive? Como nós conseguimos adorar se tudo que é trago até nós só nos remete à falta de esperança, de dificuldade? E o interessante nisso tudo, quando nós olhamos para o que é adoração, eu estou aqui diante do pastor Fábio, que tem o privilégio de estudar uma das matérias na Igreja Nazarena, base bíblica da adoração wesleyana. Então é meu professor, tenho que falar direitinho sobre isso, né? Mas quando nós olhamos para a Bíblia sobre adoração, nós temos duas palavras no hebraico, que é avodá e shará, que significa adoração. Avodá significa adoração no sentido de serviço, servir. Shará significa adoração
no sentido de se prostrar, reconhecimento. E no grego nós temos proskinel, que também significa adoração no mesmo sentido que chará, que é de reconhecer, de estar diante do Senhor, se prostrar, reconhecer alguém, amar de uma forma intensa ou além do que é o natural, e do significado de adoração. E aí, às vezes, você pega alguns livros para ler, e algumas pessoas que vão no hebraico para ver o significado de adoração, parece que gera uma confusão, porque alguém diz que a adoração de fato é só serviço. Outros dizem que a adoração é apenas se prostrar, reconhecer, reverência, cultuar, e parece que há uma contradição nisso, mas quando nós olhamos, o Wesley define a adoração como um estilo de vida, que é o que nós temos hoje. Quando você olha para um estilo de vida, inclui servir, e inclui também reconhecimento, se prostrar, estar diante de alguém, reconhecer alguém acima da sua vida. Isso é muito interessante porque a adoração é uma ferramenta, é uma chave que nós temos quando usada de maneira correta, não só de atrair a presença de Deus, a glória. É um grande erro que às vezes há no nosso meio, as pessoas se reportam quando se arremete à adoração, apenas um momento onde de êxtase ou de glória, de abundância da glória de Deus, onde você é tomado por algo que até mesmo tira o seu consciente, mas na verdade nós começamos a ver que a adoração não é isso. A adoração é algo consciente, é um culto racional a Deus, é algo que você sabe o que está fazendo e você faz de forma consciente. Quando você serve, sabe por que está servindo e por que está prestando aquele serviço. Quando você se prostra, se rende, você faz isso de forma consciente diante de quem você está adorando e se rendendo. Não é para qualquer um. E isso é algo que Deus recomendou ao povo de Israel e foi algo que foi decisivo na vida de Israel a viver o melhor, ou experimentar o melhor de Deus, porque era algo que Deus não negociava e não negocia até os nossos dias. É uma adoração desviada, uma adoração em que tem Deus pelas palavras em primeiro lugar, mas em nossas atitudes e serviço, Deus está em segundo plano. É você ter Deus como quando você abre os seus lábios e canta, como cantamos nessa manhã, dizendo que grande é o Senhor, mas nas nossas atitudes Deus não está em primeiro lugar. Então você vê que serviço e reconhecimento, e eu gosto muito da palavra reconhecimento, porque nós estamos vivendo dias em que as pessoas decidem o que vai reconhecer sobre a sua vida. Existem muitas pessoas colocando família, filhos, namorados, coisas em primeiro lugar do que Deus em primeiro lugar. Mas às vezes quando abrimos os nossos lábios e dizemos, olha, eu aceitei o Senhor Jesus, eu creio no sacrifício de Jesus, eu creio em Deus sobre a minha vida, mas a minha atitude no dia a dia não condiz com isso, porque às vezes eu tomo atitudes em primeiro lugar, faço coisas em primeiro lugar, mas coloco Deus em segundo plano. Israel foi condicionado ao se vocês me buscarem e me adorarem em primeiro lugar, eu estiver acima de todas as coisas, a minha bênção vai estar com vocês. Quando você olha para os levitas e sacerdotes que foram separados e viviam no templo, cuidavam do templo, adoravam o Senhor com os seus serviços, mas depois você vai ver Davi, muitos anos lá à frente, Davi institui lá músicos, e não era qualquer músico, eram músicos capacitados, separados. O interessante, quando você estuda a história da música, isso hoje é comprovado, nós olhamos na Bíblia, a Bíblia fala que o pai daqueles que tocam flauta foi Jubal, está lá em Gênesis. Hoje, quando você estuda, vai pela ciência, pela tecnologia, foram buscar isso, é comprovado que o primeiro instrumento que se acha, que se tem notícia, foi a flauta, que era feita de osso e era até pequena. Você acha as fotos hoje na internet, está aí disponível para todos. É engraçado a Bíblia sendo confirmada, mas o interessante é que a música, durante muito tempo, foi atrelada a único meio de adoração. E me desculpa o que eu vou dizer, os músicos que se tornaram culpados por um culto ser de verdadeira adoração ou não.
por um entendimento errado que durante muito tempo se teve a respeito de adoração, atrelar a adoração apenas a cantar, a tocar bem o instrumento ou não. Então, se um ministério de louvor, de música se posiciona no altar e canta e as coisas não funcionam, não houve adoração porque não estava preparado. Mas as pessoas se esquecem que a adoração é para todos que estão e reconhecem Deus. A adoração é para todos aqueles que entendem que existe alguém, um Criador dos céus e da terra, alguém que nos projetou, nos colocou aqui com um propósito de servir não só a Deus, mas servir pessoas. Inclusive um dos mandamentos era amar a Deus acima de todas as coisas, mas ao meu próximo como a mim mesmo. Eu vou refletir na vida do meu irmão aquilo que eu sou diante de Deus, aquilo que eu entrego a Deus, aquilo que eu me expresso diante de Deus. Então Jó, nós podemos olhar na vida de Jó agora em meio a notícias, como nós estamos hoje, né? 1 ano. Você liga a televisão, quais são as notícias? O número de mortes aumenta. Quais são as notícias? O desemprego aumenta. Quais são as notícias? Se você não tomar cuidado, amanhã você não tem o seu serviço. E quantos já não estão trabalhando? Empresas sendo fechadas. Projetos sendo engavetados. Sonhos abandonados. Mas a minha pergunta é, e o seu relacionamento com Deus? Eu estava conversando com o pastor Fábio, hoje são dias que nós olhamos para as igrejas vazias, temos a oportunidade de usar a tecnologia, estarmos online, anunciando a palavra de Deus, podemos ir de fato até os confins da terra, através da tecnologia, mas as igrejas estão vazias. Mas será que isso vai tomar conta do nosso coração, ou a nossa intimidade com Deus vai prevalecer e vai estar em primeiro lugar? Vamos conseguir fazer como Jó, dobrar os nossos joelhos e dizer, Senhor, o Senhor está acima de todas as coisas, o Senhor é criador dos céus e da terra, independente das circunstâncias, a minha intimidade e a minha vida de comunhão e de adoração não vai mudar. Eu vou buscar mais, eu quero estar mais íntimo do Senhor, eu quero estar perto do Senhor, eu quero servir melhor, eu quero me desdobrar para fazer o melhor, mas eu reconheço o Senhor acima de todas as coisas. Jó teve essa oportunidade e fez. A notícia para Jó é que ele tinha perdido os seus filhos. A notícia de Jó é que todos os seus bens tinha sido perdido. Quantos familiares, quantos filhos perderam os seus pais nessa pandemia? E assim quantos pais perderam os filhos, esposa, familiares, de forma bruta, de não poder nem velar o seu filho, esposa, esposo. Mas e a nossa intimidade com Deus? E a nossa vida de adoração diante de Deus, será que ela está sendo abalada da mesma forma? Ela está sendo interrompida da mesma forma? Eu costumo sempre dizer que quando nós nos atentamos verdadeiramente para o que é adoração, que é uma vida que nós devemos optar, e é uma responsabilidade de toda a igreja, de todos aqueles que servem ao Senhor, e eu gosto de atrelar isso a reconhecimento. Nós estamos numa sociedade onde todos os dias, principalmente jovens, colocam tantas coisas em primeiro lugar. O seu tempo, às vezes diário, eu falo com a minha filha sobre isso. Nós precisamos ter o nosso tempo diante de Deus, e bom seria que esse tempo diante de Deus fosse verdade e fosse a maioria. O melhor, de fato, reconhecer que tudo que nós temos, tudo que nós alcançamos, tudo que nós podemos ser, vem de Deus. A Bíblia diz, se você quer ter sabedoria e não tem, quem tem para você sabedoria é Deus. Se você quer conhecimento e entendimento, quem tem isso para você é Deus, porque tudo aquilo que você pode alcançar na esfera natural, no meio humano, estudando, diante de Deus não é nada, mas quando você é capacitado por Deus para entender e receber o melhor, você pode ir além. Eu fico imaginando, hoje o homem consegue melhorar coisas e ativar coisas de forma assim, através da ciência, espetacular, mas se Deus não permitir, Deus sempre esteve no controle e sempre vai estar. O homem um dia almejou estar construindo uma torre para estar perto de Deus,
Mas a intenção do coração não era de fato estar diante de Deus para adorar a Deus, como a Bíblia diz que os anciões, os 24 anciões estão diante de Deus e o adoram 24 horas, santo, santo, santo. Não era essa a intenção. Quando a intenção, em primeiro lugar, não é estar diante de Deus para oferecer a Ele aquilo que Ele é digno, isso começa a nos desviar, começa a trazer uma adoração desviada, uma adoração contrária àquilo que é a verdadeira adoração diante de Deus. Jesus, ao estar diante de uma mulher samaritana, e nós todos conhecem essa história, os samaritanos não se comunicavam com os judeus, existia uma guerra entre eles, por causa de uma divisão do reino norte e sul. Achavam que então deveria adorar, em Jerusalém se adorava, mas agora construíram o templo em outro lugar e disseram que ali também poderia se adorar. E criou ali uma rivalidade entre eles e não se comunicavam, uma adoração desviada, aqui se adora. Jesus diante daquela mulher com um propósito. Aquela mulher vai ser usada por Jesus, porque através do testemunho dela, os da cidade vieram para conhecer Jesus e se renderam e reconheceram Ele como Filho de Deus, como Messias. Mas Jesus disse para aquela mulher o seguinte: mulher, essa preocupação de em Jerusalém, de fato, nós sabemos quem adoramos, nós o conhecemos e de fato vem dos judeus, mas você não precisa estar preocupada se é em Jerusalém ou se é em Samaria. É inaugurado um novo momento através de uma nova aliança, uma adoração em espírito e em verdade. Quando nós falamos em adorar em espírito, porque Deus é espírito, você não precisa colocar coisas para conectar você a Deus. Existem pessoas que precisam de coisas, existem pessoas que precisam de uma boa música para poder adorar, e quando você sai da casa de Deus, não tem um violão, não tem um cantor ao seu lado, está numa fila de banco, com um cheque para ser descontado e não sabe de onde vai vir o dinheiro, como que você consegue adorar nesse lugar? Você vai fazer como Eliseu, que utilizou, mandou chamar um tangedor antes dele profetizar, e esse dedilhou o seu instrumento e a unção veio. Você vai fazer como Davi, você tem que ser músico. Davi tocava sua harpa e o espírito maligno saía. Mas se você não é músico, não é cantor, como que você adora? A adoração é responsabilidade de todos. Precisamos entender que a adoração está no coração e na mente. A adoração é como um altar que é construído a partir do momento que você se levanta, se deita e dormindo, Deus conhece o seu coração e a sua mente e você está diante dele como uma adoração viva. Mas pastor, aonde fica a música nesse meio? A música é uma das melhores ferramentas para se adorar. Mas, na verdade, nem toda vez que há música, há adoração, há louvor, há celebração. Porque, como Jesus disse, Isaías escreveu: este povo me adora com os lábios, mas o coração está distante. Cantamos, mas e lá dentro, lá no interior, em espírito? Há verdade no que estamos fazendo? Prestamos serviço? E não estou falando só de um serviço religioso. Não, estou falando da sua vida. Se é um estilo de vida, nós não estamos 24 horas dentro da igreja, nós não estamos 24 horas no altar, você não está 24 horas dentro da sua igreja, você vai estar uma boa parte da sua vida lá no trabalho, na escola, na faculdade, com os amigos na rua. E como é que é a sua vida de adoração? Eu acho muito interessante que Paulo, em 2 Coríntios capítulo 9, quando ele está tratando de oferta, mas Paulo lá no final, entre o versículo 10 e 12, ele está falando sobre o fruto da justiça, aquilo que você faz ao seu próximo, que vai redundar, vai se voltar em glórias a Deus, isso traz bênção para a sua vida, mas quando Deus é exaltado através da sua vida, quando nós estamos lá fora, as pessoas olham para nós e as nossas atitudes, será que as nossas atitudes, a nossa vida, ela se volta para Deus como louvor, honra e glória, ou apenas traz o que nós queremos no mundo natural receber? Porque se as recompensas são apenas nossas, é muito bom para o nosso ego. Mas quando essas parece que apenas passa por nós e vai a Deus, é Deus que se encarrega de nos abençoar.
É Deus quem se encarrega em devolver até nós, é Ele, é princípio estabelecido por Ele. Então você encontra na vida de um adorador, em todas as suas atitudes, seja abençoando alguém, seja ofertando, com generosidade, com amor, seja prestando um serviço, trabalhando na casa do Senhor, no dia a dia, seja estudando, mas que tudo isso seja para a glória e honra do Senhor, o Criador dos céus e da terra. Se é no meu negócio, se sou um empresário, se sou um grande investidor, sou alguém que a sociedade hoje quer ter ao seu lado, porque se tornou referência, mas esta referência precisa apontar para Deus, senão não tem um propósito. Jó entendia que o que ele estava vivendo não tinha nada a ver com a sua intimidade com Deus. Você vai ler a história de Jó, um homem passar toda essa dificuldade, circunstância, não é fácil para qualquer um. Mas Jó conseguiu adorar. Jó conseguiu ser verdadeiro. Jó conseguiu não ser fingido. Às vezes nós colocamos a nossa vida diante de Deus como uma rotina. Assim como muitos casamentos se tornam uma vida de apenas rotina. Se cumpre requisitos. Às vezes vemos para a casa de Deus, eu tenho que ir, se eu não for, o pastor puxa minha orelha, o meu líder puxa minha orelha, o irmão vai me tirar, e nós começamos a caminhar dessa forma, tudo se vira uma rotina. Uma rotina, é igual o cara quando está aprendendo a dirigir. Ele vai lá, ele toma todo cuidado, agora passar a marcha, né? Agora guiar direitinho, agora você está ali atento a tudo. Chega um ponto que você aprendeu a dirigir, se eu perguntar a você, daqui a 3 dias, quantas vezes você vai reduzir marcha ou não, quantas vezes você vai pisar na embreagem, você não está nem ligado, isso vai, é automático. Às vezes a nossa vida com Deus está no automático. A adoração não é automático, a adoração é algo consciente. Uma vida de adoração é algo consciente. Uma vida de oração é eu entender que mesmo que a minha carne esteja pedindo para regozijar-se nela e fazer as suas vontades, mas eu vou tirar um tempo porque eu preciso adorar o meu Deus. Ah, mas o senhor está dizendo tirar um tempo que vai ter que ficar 3 horas de joelho pagando promessa. Não estou dizendo pagar promessa. Eu estou dizendo que quando você está indo para o trabalho, você está consciente dizendo assim, se eu estou indo para o trabalho, é porque Deus abriu uma porta para mim e eu reconheço que Deus abriu essa porta, então eu te adoro, eu te louvo, eu regozijo no Senhor. Quem sabe você vai poder botar uma música ali para adorar, mas às vezes não vai ter. Quem sabe você está lá no trabalho, numa dificuldade, ralando, debaixo de um sol, que às vezes está chegando aí 36 graus, né? Quase 40. O cara lá debaixo daquele sol. Como é que você adora? Senhor, eu te agradeço por essa porta. Como que faz isso? Faz. Quando você é grato, você entende que Deus abriu, faz. Só não faz quem está no local errado, fazendo coisas para agradar apenas o seu coração e não cumprir propósito. Eu me lembro, ontem minha esposa ainda estava falando disso. Uma vez nós estávamos conversando com a Karina, hoje ela já está formada, graças a Deus, trabalhando. E ela disse, eu vou cursar uma determinada área. E aí nós perguntamos, por quê? Não, porque ganha bem, paga bem, eu quero... Não, mas qual o seu... cumprir um propósito ou ganhar bem? Se for para ganhar bem, você vai ficar um tempo e vai desistir, não vai aguentar. Mas se é para cumprir um propósito, o fruto está condicionado à forma com que você faz. Eu gosto sempre de falar disso, e eu gosto de separar sempre música de adoração e louvor. Você pode abrir alguns salmos, você vai encontrar Davi falando o seguinte, cante louvores ao Senhor com instrumentos. Ele separa música, cantar, música. O que você vai cantar? Adoração, louvor, celebrar, exaltar a Deus. E como você vai fazer? Com instrumentos, com palmas, com dança. Davi fala sobre isso. Nós precisamos ser conscientes e sabermos separar isso. Um músico, uma boa equipe, um ministério de louvor, ele pode ser grande adorador e adorar a Deus. Se dedicar a fazer isso. Mas ao mesmo tempo, nós podemos fazer o melhor sem de fato estar adorando a Deus.
quando há o desejo de fazer isso, e aí eu vou sair em defesa agora dos músicos, perdoe, pastor Fábio, eu sempre falo isso. Nós cobramos muito, nós queremos o melhor, mas investimos às vezes pouco. Graças a Deus eu tenho visto aqui, né, tenho participado aqui com os irmãos também, mas às vezes se cobra em ter um bom músico. Nós queremos, as igrejas hoje querem ter bons músicos, mas joga a responsabilidade nas costas do músico se virar e fazer o melhor. Não se paga junto um preço. De igual forma, eu quero ter o melhor pastor, mas o quanto se investe num pastor, às vezes o pastor tem que investir tudo só. Eu quero ter o melhor ministério de música, cantores, instrumentistas, quanto se investe nisso? Eu quero ter o melhor ministério da minha igreja, de mídia, de tudo, mas o quanto se investe nisso? Agora, esses que está se investindo nele, serem adoradores é uma coisa totalmente diferente. É uma questão de ensino também. E eu sempre falava para os meninos, às vezes, na aula de música, olha, vocês podem tocar muito bem, ser o melhor músico, mas Deus não está preocupado apenas com a sua técnica. Deus está preocupado se tudo que você está fazendo está sendo direcionado para Ele ou não. Há algumas pessoas que defendem que todo tipo de música que se toca são altares construídos. Eu tenho um pouquinho de barreira em relação a isso, porque para mim o altar é construído a partir da sua intenção, coração. Porque o dó que você toca aqui na igreja é o mesmo som que tem quem está tocando lá fora, em qualquer lugar. Não tem diferença. O dó que se converteu, o dó que não se converteu. O acorde X se converteu e o outro não se converteu. Não tem essa diferença. Mas tem a diferença em quem está usando a ferramenta. Eu estou usando esta harmonia, essa melodia, para oferecer algo a alguém. Quem eu estou reconhecendo através disso? O Criador de todas as coisas? Ou eu estou oferecendo para todos que estão me assistindo? Eu preciso cantar bem, porque existe alguém que vai ser adorado, ou eu preciso cantar bem porque o namorado, alguém que eu quero conquistar, o meu pastor precisa ver, me dar um bom lugar, o meu líder precisa ver que eu sou bom, tenho uma boa técnica. Nós começamos a separar as coisas e, na verdade, nós vemos que elas devem andar atrelado. Eu preciso, sim, fazer o melhor, me dedicar e ser bom, sim, mas tem que ter algo designado a Deus. E como Deus sabe se você está fazendo isso para Ele ou não, está no coração. Jesus fala sobre isso. Quando você adora em espírito e a verdade no que você está fazendo, o homem às vezes não pode ver, mas Deus vê e vai recompensar, Deus vê e vai receber. Essa atitude de Jó foi algo que moveu os céus. Portanto, você vai ver lá na frente quando Deus restitui tudo em dobro para Jó. Jó consegue receber depois tudo em dobro. Adoração não é negociar com Deus, não. Adoração é viver, ter um estilo de vida que vai nos proporcionar momentos bons e agradáveis diante de Deus, com o maior prazer de viver isso, de se dedicar. Quando você faz algo e você está dentro do propósito que Deus designou você, você não vai se preocupar se as pessoas vão te ajudar ou não, se vão caminhar com você ou não, você vai cumprir. Eu gosto de olhar para a vida de Davi, porque Davi, a Bíblia diz que ele instituiu o ministério de música no templo. Se você for ver quantos músicos tinha, praticamente ao todo, em torno de uns 4.000 músicos, todos separados, desde os cantores, músicos, cada área de instrumento, tinha os mestres, aqueles que eram responsáveis. Agora, aonde Davi adquiriu todo esse conhecimento musical? A Bíblia diz que Davi era alguém que vivia só, lá no campo pastoreando, alguém rejeitado, a ponto de quando Deus envia um profeta na sua casa para ungir, Deus não fala para Samuel quem seria ungido, o nome. Samuel vai lá para ungir, está os filhos reunidos de Jessé
mas um não estava. Como que eu tenho um filho e agora vem alguém em minha casa que vai separar este para ser um rei e alguém é esquecido? Alguém sequer foi lembrado do seu nome. Então passam todos e Deus fala com Samuel, não está aí, falta alguém. E aí Samuel pergunta, já passaram todos, tem um pequenininho lá, aquele que cuida das ovelhas lá, um trabalhador que rala lá e manda chamar Davi. Davi é ungido rei. Agora a Bíblia fala que Davi, quando tocava o seu instrumento, tinha unção. Mas será que era o instrumento ou era Davi que tinha unção? Será que eram as notinhas que Davi tocava que eram diferentes? A unção estava em Davi. Davi gastava tempo exercitando o seu instrumento. E eu acredito que Davi compôs muitos salmos ali, podendo cantar ao Senhor, se expressando a Deus e com o seu instrumento. Davi tinha uma vida de prática. Quando nós olhamos para a vida de Davi, nós começamos a perceber que quando nós entendemos o propósito que Deus tem na nossa vida, vale a pena pagar um preço e se dedicar. Se os homens não reconhecerem, Deus vai ser o meu patrocinador e vai me dar força. Eu me lembro que quando eu decidi viver de música, me dedicar à música, foi num momento muito difícil, que eu tinha começado a trabalhar, dando aulas, e eu falei assim com a minha esposa, mas eu preciso investir em conhecimento, estudar, me dedicar. E hoje eu acho que a forma que vai ser mais acessível para mim vai ser ir para um conservatório, estudar. E o mais próximo que eu achei foi Petrópolis. Dentro dos padrões que eu queria, eu pesquisei. E seria de início 3 anos. Passagem todo final de semana. Se dedicar. E aí iniciamos essa rotina. Irmãos, não era fácil. Tinha mês que na hora de pagar a mensalidade, não tinha mensalidade. Muitas pessoas, Deus levantou para ajudar muitas pessoas. Mas era algo que Deus tinha colocado no meu coração. E às vezes as pessoas não vão compreender. Para que fazer? Porque um músico durante muito tempo foi considerado alguém que não gosta de trabalhar, vagabundo. Graças a Deus isso tem mudado. E eu sou um dos que influencio pessoas. Eu tenho a oportunidade hoje de trabalhar com crianças. E às vezes os pais perguntam, não, eu quero que meu filho aprenda um instrumento, mas porque isso faz bem para a saúde, mas ele vai ser um médico. E eu pergunto, mas por que um médico e não um músico? Não, porque música é um hobby, é algo assim para fazer bem, né? Mas não é profissão. Eu falei, mas como não é profissão? Você já parou para estudar e ver quantos ramos tem dentro da música que você pode se formar e trabalhar? Um professor de faculdade, um engenheiro de som, um engenheiro de música. Alguém que é voltado para os benefícios do som no corpo humano, história da música, e tantas coisas, cara. Mas as pessoas, por causa de uma cultura estabelecida na nossa nação, julgam as pessoas e não valorizam. Mas quando você olha para a Bíblia, você vê a música inserida em vários contextos. Você vai ver pessoas que são referências para nós hoje na música e passaram a mesma coisa. Não eram valorizados como o Sebastião Bach. Hoje todo mundo fala, Bach, olha, tocar Bach, uma coisa. Mas esse homem não foi valorizado na época dele. Um cara que se dedicava, tocava em 4 igrejas luteranas. Era um homem convertido ao Senhor, tocava em 4 igrejas às vezes por dia, se dedicava o melhor, era um cara chato para a música. As pessoas não valorizavam ele, um cara que estudou. Hoje as grandes composições dele estão aí, é uma referência. Mas até ele morrer, partir para o Senhor, ninguém valorizava. A ponto do cara ter sido enterrado em qualquer lugar. Anos e anos depois, viram que aquilo que Bach tinha construído serviria de referência, está aí como referência até os nossos dias. Tiraram lá os ossos de Bach da onde tinha se enterrado, botaram lá dentro de uma grande igreja. Vai ver a história. Mas esse homem, quando sentava todos os dias que ele ia para o culto na semana tocar o Senhor, no mínimo ele compôs 4 canções em adoração a Deus. Ele tinha um lema, antes de começar a tocar, Jesus, só o Senhor é a minha adoração. Foi o homem que compôs Jesus é a alegria dos homens, que é cantado e tocado até hoje pelas orquestras.
mas alguém que decidiu, através do seu propósito de vida, adorar a Deus. Quando nós entendemos isso e atrelamos a nossa vida como estilo de vida, seja a música, a vida de um músico, cantor, pastor, mestre, engenheiro, médico, independente de qualquer coisa, você entende o propósito de Deus na sua vida, mas tudo isso vai ser usado para que o nome de Deus seja honrado, adorado, glorificado e exaltado. E às vezes você vai pagar preço por causa disso, vai. Porque as pessoas não vão te compreender por que fazer isso. Por que se dedicar tanto a isso. Por que gastar um tempo numa coisa que parece que não vai dar nada. Não é a preocupação se vai dar ou não dar. É porque eu quero produzir frutos. Deus me chamou para isso. Hoje eu consigo ver a música como um instrumento de evangelismo. Você investir na vida de crianças. Hoje eu consigo enxergar na música um poder grande de atuar até na vida física, emocional de uma pessoa. E hoje é utilizado. O que mais se procura são músicos formados na área de musicoterapia. Existem operações, cirurgias que é feita hoje ao som de música. Já foram feitos vários testes, isso está disponível na internet. Plantas que foram separadas e colocadas, expostas à música clássica. E essas que foram expostas à música, a esse tipo de som todos os dias, tinham um crescimento muito maior do que as outras que estavam num sistema totalmente natural. Hoje é comprovado que quem está exposto à música, quando está estudando, utiliza os dois lados do cérebro, é mais propenso e consegue gravar melhor. É comprovado isso. Quem deu sabedoria ao homem para conseguir unir através do som, as notas musicais? Deu sabedoria a Guido d'Arezzo, lá pelo ano de 1050, a colocar nome nas notas musicais, porque não tinha. Foi o cara que simplificou tudo, deu nome às notas, era um monge. Pegou um hino em homenagem a São João Francisco, pegou as iniciais e botou o nome às notas musicais. Hoje nós utilizamos 7 notas para adorar a Deus, ou não. Eu posso usar 7 notinhas, a gente fala que são só 7 notinhas que se transformaram em 12, para adorar a Deus. Então eu posso pegar meu instrumento em casa, em meio a uma pandemia, e uma dificuldade, quem sabe, meia notícia de que, infelizmente, não tem como manter o seu emprego, mas você pode sentar e dizer: Deus, eu vou usar aquilo que o Senhor me deu como ferramenta para te adorar. Eu vou usar, em primeiro lugar, se eu não tenho a música. E eu sempre, quando falo de adoração, irmão, eu vou falar de música. Primeiro, porque a música foi injustiçada durante muito tempo como responsável pela adoração. Não, é um grande elemento para a adoração, grande ferramenta, mas não é. Mas da mesma forma nós vemos pessoas utilizando a música apenas para o seu bem-estar e não utilizando para a adoração ao Senhor. E eu, como músico, não posso me desviar disso. Mas eu preciso a cada dia seguir o exemplo que Jó nos deu e de que grandes outros homens nos deram na palavra de Deus. E para encerrar, eu acredito que eu já esteja aqui avançando o tempo já. Nós temos Noé. Noé foi aquele homem durante 100 anos que começou a dizer que um dia a terra seria destruída por um dilúvio. E começou a construir uma arca. Ninguém dava crédito a Noé. Riam de Noé, debochavam de Noé. Mas Noé experimentou a boa mão de Deus, o milagre de Deus. Quando Noé sai da arca, a Bíblia diz que a primeira coisa que Noé faz é construir um altar em adoração a Deus, pelo cuidado, pelo reconhecimento de alguém que tinha lhe guardado, te dado sabedoria, protegido sua família, seus negócios. E diz a Bíblia que naquele cheiro suave de uma adoração verdadeira, Deus se apresenta e ali declara algumas coisas, inclusive como a lei da semeadura e da colheita. Que enquanto houver céus e terra, nunca mais deixaria de haver semeadura e colheita. Deus se atentou para a adoração, para o reconhecimento de Noé.
Abraão foi um homem chamado para que através dele uma nação se formasse. Abraão é levado por Deus para uma terra onde ele não conhecia. Mas Abraão, ao andar aos 4 cantos daquela terra, em cada canto que ele ia, está lá escrito: Abraão estabelecia um altar de adoração a Deus. O povo de Israel entrou 430 anos depois, mas já era um lugar que já estava demarcado aquele território pela adoração de um homem. Então você, como adorador, você pode demarcar um território, você pode ser a bênção aonde você está, no seu lar, na sua igreja, no seu trabalho, nos seus negócios, através da sua adoração e o exemplo que Jó nos dá, independente das circunstâncias, você pode ser alguém que vai estar conectado a Deus e não perder este foco, e Deus vai lhe usar para ser bênção na vida de tantas pessoas, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.